Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Edgar, Igreja Ministério Ouvir e Crer de Paranatinga. Venho aqui cumprimentar os meus irmãos em Cristo e também a toda a nossa sociedade geral, a você que está assistindo esse vídeo. Eu vim aqui hoje é sábado, dia 21 de março de 2020, compartilhar com você uma palavra breve acerca dos dias atuais e também daquilo que está pela frente aí para acontecer. Eu vou ler um texto, Mateus capítulo 24, versículo 6. Aqui diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele diz aqui no 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Quero parar aqui um pouquinho nesse texto, porque ele diz assim que certamente, ele falava aos discípulos dele, ele falou, olha, certamente ouvireis de falar de guerra, rumores de guerra, mas não vos assusteis. E ele continua dizendo, e também haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá peste, fomes e terremotos em vários lugares. Essa minha geração, a sua geração, nós já ouvimos falar de todas essas questões aqui. Nós já ouvimos falar de guerra, nós já ouvimos falar de fome, nós já ouvimos falar de peste, nós já ouvimos falar de terremoto, de tsunami. Quem nunca ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já ouviu falar de tudo isso. Então eu quero nessa palavra aqui te despertar para que o texto da palavra do Senhor diz. Ele fala assim, olha, tudo isso é mister acontecer. Tudo isto vai acontecer. Ele diz no versículo 8, porém isto é apenas o princípio das dores. Ou seja, não é o fim. Então, queridos, como nós já passamos, já atravessamos tempos de guerra, de fome, de peste, de terremoto, de tsunami, eu quero dizer para você, nessa palavra, assim também nós vamos passar esse tempo do coronavírus. Isso aqui, queridos, não é o fim. Esse vírus que hoje está aí atingindo a nação global, ele vem como já vieram outros, ele está como já esteve outros. Ele faz parte desse contexto aqui que Jesus disse lá atrás. Haver fome, peste, terremoto, guerra, nação contra nação, reino contra reino, porém isso ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, falando assim, olhando como uma visão espiritual, uma visão profética, um entendimento da palavra de Deus, do reino de Deus, daquilo que está para acontecer. O que eu tenho visto hoje na condição de pastor é um cumprimento da palavra de Deus. Cada vez que nós vemos uma ação ou um movimento sobre a face da terra, os meus olhos, eles se voltam para a palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus? Qual é a correlação? O que tem a ver uma coisa com a outra? E aí quando você entra nessa ótica de Deus, nessa visão de Deus, olhando e tendo como base, referência a palavra do Senhor, nós vemos o quê? O cumprimento da palavra de Deus. Jesus já havia dito aqui,
aos seus discípulos: ouvireis de guerra, ouvireis de terremoto, de peste, de fome, de nação contra nação, de reino contra reino, mas isto ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. E o que acontece agora, pastor? Irmãos, como nós já passamos por tantas fases nessa nossa geração, hoje há uma recomendação em todos os lugares para que as pessoas se recolham, que se fique em casa, que se evite aglomeração, e tudo isso faz parte. Eu vou ler um outro versículo da palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 26, o versículo 20. Olha o que Deus mandou o profeta dizer ao povo daquela época, e olha o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Naquele tempo, diz assim, através do profeta Isaías: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira de Deus. Aqui está dizendo assim que vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira de Deus. Eu postei há poucos dias no meu Face um post, onde eu disse assim que tudo que, ou a maioria das coisas que nós estamos vivendo hoje como humanidade, elas são, na sua grande maioria, fruto da desobediência dos homens à palavra de Deus. Vêm as consequências. Desde lá, havia uma recomendação da parte do Senhor: vai para a tua casa, fecha as tuas portas, fica lá por um momento, até que passe esse tempo. E esse tempo vai passar. Assim como todas as outras circunstâncias passaram, essa também vai passar. Eu estou aqui hoje para te falar que nesse tempo, para que você venha buscar se fortalecer em Deus, venha buscar a se edificar em Deus. Não deixe essa situação, essa ocasião, ela virar contra a sua fé, contra a sua vida espiritual, e ao invés de você, nesse tempo que não poderemos estar congregando, reunindo, fazendo essa aglomeração de pessoas, que isso venha te servir para esfriar a sua fé. Muito pelo contrário. Entra para o teu quarto, fecha as portas, vai para Mateus 6,6, vai ler, vai ouvir, vai adorar, vai ter comunhão com a palavra, venha ter comunhão com Deus, venha ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque isso aqui, queridos, é só uma fase, é só um momento. Assim como passou, vou citar algumas coisas, assim como passou o ebola, como passou aquela fase ali do HIV, do H1N1, da gripe suína, né? Assim como passou a gripe espanhola, assim como passou tantos outros, né? Vai passar também o coronavírus, ou o Covid-19. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque está escrito. Isso que nós estamos vendo hoje não é o fim, é apenas o princípio das dores. E a palavra diz ainda, no livro de Mateus 24, no versículo, deixa eu encontrar aqui, no versículo 13, para mim finalizar, ele diz assim: e aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Nos versículos aqui 10, 11, 12 do mesmo livro de Mateus, ele fala de muitos vão se escandalizar, vão trair, vão odiar uns aos outros, vão se levantar falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E nós estamos sujeitos a isso nesse momento, como igreja, como povo de Deus. Estamos sujeitos a esse esfriamento,
a incredulidade, a frieza espiritual, a dispersão do rebanho, da membresia, dos membros, das igrejas, dos ministérios, estamos sujeitos. Porque, como se dizia antigamente, né? Muitas brasas juntas dá uma boa fogueira ou um bom aquecimento. Mas se você começar a espalhar, né, os tição de brasa, essa fogueira ela vai, então nós estamos sujeitos. Nós estamos preocupados com isso. Eu estou preocupado com a sua vida, com a sua fé, com a sua casa, com a sua família, para que esse momento, né, de quarentena, digamos assim, ele não venha ser motivo de esfriamento espiritual. Ele não venha ser um motivo de incredulidade bater dentro do seu interior e te afastar da casa de Deus, te afastar da presença de Deus, te afastar dos compromissos com o reino de Deus, com o seu engajamento com a obra de Deus, com o seu pastor, com a sua igreja, com o seu ministério, com a casa que Deus te confiou, porque nós estamos sujeitos. Mas graças a Deus hoje, pela internet, que ela nos está dando a possibilidade, assim, eu como outros pastores, de chegar até você, através dessa live, através dessa transmissão, através lá do nosso Face, do nosso grupo de Face, da nossa página de Face, de ter um contato com você, para estar como homens de Deus, alertando você, para que você não venha nessa fase, nesse tempo, dar o lugar ao nosso adversário e ser arrancado do reino de Deus, ser arrancado da casa do Senhor, ser arrancado dos propósitos de Deus. A palavra diz aqui no versículo 13 que aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, queridos, é um tempo de ficar em casa, de se proteger, de se resguardar, de lavar as mãos, de se cuidar, mas é um tempo maior ainda de você orar, de você buscar, de você estar junto, de você estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Com esse entendimento da palavra, tudo o que está acontecendo, nós já vimos acontecer. Guerras, terremotos, fomes, pestes, nós já vimos acontecer. Não é novidade, é apenas mais um, que também não é o fim, é apenas o princípio. Tem outras coisas para acontecer, conforme está descrito dentro da palavra de Deus. Então, eu quero te convocar a perseverar, como está aqui escrito. Aquele que perseverar até o fim, essa pessoa é ela que será salva, é ela que vai desfrutar das maravilhas de Deus, das bênçãos de Deus, de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário, de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a palavra de Deus, que amam a casa de Deus, que amam o Senhor Jesus. A palavra diz assim que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor, que amam a palavra de Deus. Então, queridos, não venha trocar todos os benefícios que Deus tem para mim, para você, para nós, porque talvez nesse tempo que não poderemos estar juntos, talvez o inimigo venha e plante lá no seu interior aquela sementinha da incredulidade, da frieza. Repreende isso com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Permaneça firme e fiel à palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino, ele diz aqui, do reino, e será pregado, e este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Aí então virá o fim. Vou repetir para me finalizar. Fique firme, permaneça fiel. Ele diz aqui no versículo 14, e será pregado este evangelho.
esta palavra de Deus em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, queridos, hoje é apenas o princípio. Fique firme. Não troque Jesus por nada. Não troque a casa de Deus por nada. Não troque o reino de Deus por nada. Maior, a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O nosso bem mais precioso é a minha, é a sua, é a nossa salvação. Fique firme. Deus abençoe em nome de Jesus.